noite. Está começando pela rede CNT de televisão o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o propósito, esse é o objetivo final aqui do Jogo do Poder, que tenho o prazer de receber um personagem novo da política carioca. Ele é negro, é pastor, tem origem na comunidade, é antirracista, mas é conservador. Eu falo de Rafael Sattier, a grande aposta do PL para 2026, vereador da cidade do Rio de Janeiro. Boa noite, vereador. Boa noite, Ricardo. Uma honra muito grande poder estar aqui com vocês nos estúdios da CNT, nesse programa maravilhoso. Mando um abraço também para a audiência querida e qualificada. Me sinto muito honrado pelo convite e eu tenho certeza que vai ser uma oportunidade de elucidar muitas dúvidas e falar sobre a política no cenário tanto municipal quanto estadual e posteriormente cenário da política nacional. Sattier, eu quero começar a nossa conversa falando um pouco sobre a sua história, a sua origem. Você que, de acordo com informações que eu obtive em Brasília, junto ao próprio presidente do PL, Valdemar Costa Neto, é uma grande aposta do PL para 2026 do Rio de Janeiro. Como é que você começou? Como foi seu início? Como você se interessou pela política? De onde você vem e para onde você pretende ir na política do Rio de Janeiro, Sattier? Ricardo, excelente pergunta. Minha história é uma história que se assemelha à história dos garotos e das crianças que são nascidos e criados nas comunidades da cidade do Rio de Janeiro. Eu sou da favela do Jacarezinho e também no Complexo do Lins, no Morro do Encontro, ali naquela região do Lins, de Vasconcelos, Engenho Novo. Família pobre, humilde, minha mãe solteira de 5 filhos, que lutou com muita garra, empreendedorismo, trabalhando em casa de família, trabalhando no regime também CLTista, ali de CLT, mas eu lembro da minha mãe em grande parte vendendo pão, vendendo pizza, vendendo Yakult de porta em porta. Então, Roseli, ela, que é minha mãe, sempre foi muito guerreira, sempre olhei para ela como esse exemplo de inspiração de que o empreendedorismo salva vidas. Cresci, aos 15 para 16 anos, me converti ao Evangelho de Jesus Cristo no Ministério Apacentar, uma igreja localizada também no Morro do Encontro, no Complexo do Lins, ali no Engenho Novo, e onde eu reconheci o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, e eu cresci na vida. A coisa foi crescendo, foi se estruturando. Eu sou pastor evangélico, tenho esse trabalho que a gente sempre faz nas comunidades, além da comunidade evangélica local, a gente sempre fez trabalho filantrópico, evangelístico, ajudando as pessoas, os mais necessitados, nas regiões ali periféricas e nas regiões circunvizinhas do Complexo do Lins, as favelas do Complexo do Lins, favela do Jacarezinho, São João e tantas outras favelas, tá? A política, ela surge, inclusive, com uma intervenção cristã também. Não sei se vocês lembram. Explica pra gente isso. O PL 122, que é o PL 122, eu me lembro perfeitamente do dia em que o pastor Marcos Feliciano, junto com o pastor Silas Malafaia e o então deputado federal Jair Messias Bolsonaro, numa daquelas audiências que estavam acontecendo em Brasília, sim, o pastor Marcos Feliciano faz uma explanação a respeito da ideologia de gênero, que se tratava disso, a questão do PL 122, junto com o pastor Silas Malafaia. Quando o pastor Silas Malafaia começa a dar os seus argumentos, a Érica Cocai, que também é uma deputada federal, ela tenta sair pelo corredor. Eu me lembro perfeitamente dessa cena. O então deputado federal Jair Bolsonaro se coloca na frente do corredor e fala: você não vai sair, porque agora você tem que ouvir o pastor. Típico de esquerdista quando é confrontado com a verdade. Eles preferem se ausentar, sair, rechaçar, do que ouvi-la. Aquilo me chamou muita atenção porque era um pastor, 2 pastores, falando sobre política. Coisa que eu ouvi muito tempo na igreja, que política e religião não se misturavam. Aquilo me chama a atenção e a partir daquele momento eu decido entender, estudar e estar dentro do movimento político como um todo, participando das manifestações, 2012, quando não era pelos 20 centavos, que começa em São Paulo, vem para o Rio de Janeiro, culmina em 2016 no impeachment da Dilma Rousseff. Nós estávamos no Fora Dilma, não só no Rio, bem como em São Paulo e também em Brasília. Depois a eleição do presidente Bolsonaro. Essa altura você já estava afiliado a algum partido? Não. Eu me filiei ao partido. Que coisa, né? É uma coisa até interessante. Eu me filiei ao partido talvez em 2023 ou já em 2024.
Não que eu não tivesse pretensão política, mas, Ricardo, eu sempre respeitei os tempos e as estações. Você participava ativamente do processo político, como ativista político, mas não tinha filiação partidária. Não tinha filiação partidária e não tinha uma pretensão eletiva ainda. Sim. Porque eu entendi o seguinte, para você ser candidato, você tem que ter 3 fatores, isso é a minha visão. Sim. Pré-determinantes. Primeiro, tamanho pessoal. Segundo, grupo político. E terceiro, por consequência disso, recurso financeiro. Como é que você conseguiu as 3 coisas? Então, as 3 coisas, primeira coisa, o tamanho pessoal foi ao longo dos 10 anos de militância. Até que eu comecei a falar no trio elétrico. Antigamente eu só ia, botava a camisa verde e amarela e ia. Até que começaram a me dar o microfone. Fala aí, fala um pouquinho. Comecei a falar na escadaria da antiga LERJ, no Palácio Tiradentes, contra o então governador Wilson Witzel. Que nós fomos pra rua contra ele, discursava e tudo mais. As pessoas começaram a ver, pô, cara, você fala bem. Porque a gente, na igreja evangélica, a gente aprende muitos fundamentos extremamente importantes para a sociedade dentro da igreja evangélica. A igreja evangélica é fundamental para a formação de um ser humano. E a minha maior formação foi dentro da igreja evangélica. Ali eu aprendi a falar, eu aprendi a interpretar, eu aprendi a respeitar o espaço dos outros, eu aprendi a respeitar as autoridades. Então, na igreja, quando você aprende a retórica, aprende a falar em público, porque isso é muito natural para um jovem evangélico, eu pego o microfone nas ruas e começo a falar. As pessoas, cara, você fala bem, você tem eloquência, você concatena as ideias com muita facilidade, você fala de um jeito que a gente consegue te compreender e entender muito bem. Por essa razão, eu atingi o tamanho pessoal. Os vídeos começaram a viralizar, as pessoas começaram a reconhecer o meu trabalho. E depois eu coordenei a campanha do deputado estadual Alan Lopes, que eu conheci já também nesse movimento político de rua. Eu conheci, ele falou, eu venho candidato daqui a 2 anos e vamos comigo. Eu era o cara que coordenava a comunicação até que me tornei o coordenador. Você coordenava a comunicação de Alan Lopes? Eu coordenava a comunicação do Alan Lopes. Ele, inclusive, deu uma entrevista aqui e falou assim, fui eleito pela minha rede social. Sim. Eu pouco fiz de campanha na rua. Não. A minha campanha é em rede social. Eu brigava com o Alan, tá? Como coordenador de campanha, o que você quer? Que o candidato vá para a rua falar com as pessoas. Eu brigava, ele falava assim, cara, vamos fazer o nosso programa de manhã, que era o Todo Poder Emanando do Povo, que ainda acontece, na internet, no YouTube, e depois a gente fala, vai lá no WhatsApp e tal. Foi essa a campanha. A campanha de Alan Lopes foi exatamente isso. E a sua também tem o mesmo feitio? Não, porque a minha campanha foi uma campanha municipal. O voto municipal ele é um voto menos pulverizado, menos ideológico e acaba se tornando um voto de serviço. O voto estadual, ele é o voto mais ideológico. É aquele... A motivação ideológica, portanto, essa motivação ideológica pode ser despertada através das redes sociais. E esse outro voto municipal depende da sua presença. O vereador, digamos, é quase um despachante da população junto ao prefeito, junto às autoridades. E aí precisa do contato direto, o contato a miúde dentro da comunidade. Ricardo, exatamente isso. Eu fiz até o trabalho inverso, sabendo que hoje grande parte dos vereadores, principalmente vereadores da base do prefeito ou da base do Poder Executivo, eles são uma espécie de subprefeito dos seus bairros, levando os serviços e atendendo as demandas. Eu entendi que o vereador... Eu entendi não, a própria Constituição nos diz isso, né? A função e a prerrogativa principal de um legislador, além de legislar, é fiscalizar. E aí como é que eu faria essa comunicação com o povo, sendo que eu sou um cara lá à direita, com voto ideológico? A gente logrou êxito nisso, tanto que a gente conseguiu ser eleito. Existe sim uma parcela da população da cidade do Rio de Janeiro que é ideológica e que vota por essa razão. E dentro desse cenário, né, a gente conseguiu ganhar a eleição na nossa primeira candidatura. Em 2024 foi a primeira vez que eu lancei uma candidatura. Mas tem um fenômeno aí que eu acho interessante, porque tradicionalmente, historicamente, o voto de opinião, que é o voto que o senhor está se referindo, sempre foi um voto da esquerda. E a direita sempre fez uma coisa mais clientelista, de proximidade, de favor, de troca de favor. E está surgindo, e a sua presença é a prova disso, o voto ideológico, o voto de opinião da direita, de direita. Quer dizer, isso é cada vez mais evidente na análise do resultado eleitoral, se você for se deter a essa verificação. Ricardo, parabéns. As suas análises são sempre brilhantes. É exatamente isso que está acontecendo. De um tempo para cá, a direita ela começa a assumir esse espaço que ela nunca deveria ter saído. Tá? Porque o esquerdista, como um todo, ele começou a se aproximar das pautas identitárias, fugir do povo. O Partido dos Trabalhadores, o direito dos trabalhadores, os sindicatos, todas aquelas aproximações que a esquerda tinha com o trabalhador, ela perde quando ascende ao poder. Então, quando o Lula sobe ao poder, o que ele faz? Ele atende os banqueiros, ele atende os empresários, e a população deixa de lado, o trabalhador, ele deixa de lado. É por isso que você vê o Brasil que
ele realmente contraiu muito a sua economia nas gestões petistas, além dos escândalos de corrupção. E aí você surge a direita, que vem com essa linha muito mais tradicional e ideológica e resgatando os princípios conservadores. E isso está acontecendo, inclusive, dentro de território que era predominantemente dominado pelos esquerdistas e progressistas, que é a favela. As favelas, elas eram territórios muito dominados por eles e acabaram perdendo esse espaço. Por quê? Porque a esquerda da década de 80, 90, lá José Dirceu e o Lula mesmo sindicalista, essa esquerda era uma esquerda próxima dos trabalhadores. Eu não sei qual foi o problema, se exportou uma pauta identitária da Europa ou dos Estados Unidos, que decidiram entrar nas universidades e glamorizaram, melhor dizendo, e gourmetizaram a esquerda. Então a esquerda que falava sobre mais trabalho, melhores condições de trabalho e melhores condições salariais, hoje a esquerda está falando de todes, pronome neutro, e esse menino vai usar saia, esse homem pode ser conhecido. Essas pautas... Banheiro trans, Banheiro trans, banheiro unissex, eu entendo que cada um pode fazer a sua escolha. Mas será que essa é a pauta de dentro da favela? É óbvio que não. Eu vou ter que fazer um intervalo, vereador, mas a gente volta daqui a pouco. Eu sei que sobre favela, o senhor tem até um trabalho publicado, um livro publicado, que é O Capitalismo e a Favela. E eu quero falar um pouco sobre esse trabalho, quer dizer, quais são as linhas, digamos, programáticas, as linhas centrais desse livro, onde o senhor quer chegar com essa, digamos, postulação acadêmica, lançando um livro em que o senhor fala sobre, digamos, o empreendedorismo na favela. E essa é uma pauta, inclusive, que setores da esquerda também pregam, quer dizer, por exemplo, o prefeito de Maricá, Quaquá, é um ardoroso defensor dessa pauta do empreendedorismo nas favelas, que, na verdade, é tema do seu livro. Nós vamos rapidamente ao intervalo e voltamos em 1 minuto. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o vereador Rafael Sattier, do PL. Vereador, como disse no bloco anterior, o senhor tem um livro, lançou recentemente, sobre capitalismo e as favelas. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esses dois assuntos. O que o senhor pretende, digamos, mostrar associando o capitalismo e as favelas? Essa seria uma saída para os povo da favela, para o povo oprimido da favela, ou seja, ele tem que construir a sua saída através do capitalismo. Sim. E não esperar uma solução através do Estado, é isso? Sim, o Estado ele nunca chegou na favela da maneira como deveria chegar. A gente sabe das dificuldades, das áreas e zonas conflagradas que existem hoje por intermédio das guerras de facções, da venda de droga, que acontece nos territórios dominados por traficantes, que são territórios periféricos dentro da favela. Mas como eu disse lá no início do primeiro bloco, a minha mãe ela foi minha grande fonte de inspiração no que diz respeito ao empreendedorismo, vendendo pão, vendendo pizza, vendendo Yakult, ela que nos ajudou a crescer. Eu lembro que a minha mãe, para nos afastar do mau caminho ou das pessoas de má influência, ela disse o seguinte: eu preciso comprar um videogame para esses meninos, né? E ela comprou com muito custo um videogame, né, na época, né, me lembro, acho que o Master System 3, perfeitamente desse videogame, com muito trabalho, com muito esforço, porque através do videogame ela ficava com a gente dentro de casa. E aí a gente começou a reclamar, porque a gente jogava videogame bom, mas numa TV muito ruim. E aí ela foi lá, comprou uma TV, que na época era uma TV de plasma, aquela TV grandona, fina, a primeira vez na região onde nós morávamos ali, naquela localidade da comunidade, que a gente eu vi com meus próprios olhos o vendedor da Casas Bahias, eu não quero fazer nenhum tipo de propaganda aqui, sim, descendo com uma caixa desse tamanho no papelão, e era a nossa televisão. Agora a gente tinha um videogame e a melhor televisão da época para jogar. Óbvio, a gente ficou em casa a vida toda e a gente não se envolveu ali com pessoas que poderiam nos influenciar para o mau caminho. O empreendedorismo da minha mãe salvou a minha vida do ponto de vista físico. Então, o Capitalismo e a Favela, a criação desse livro, a criação dessa obra, ela visa enaltecer o trabalho individual de cada favelado. Enquanto a esquerda fica falando que a minoria é o gordo, a minoria é o preto, a minoria é a mulher, a minoria é o homossexual, eu entendo que a menor minoria, Ricardo, é o indivíduo. Um indivíduo que levanta cedo, sai na labuta para levar o pão de cada dia para dentro da sua família. O Capitalismo e a Favela, a cerne do livro, é fazer com que as pessoas entendam que a favela é o que é pelo pouco de capitalismo que lhe é oferecido. Pensa comigo, o favelado tem celular? Tem. O favelado tem computador? Tem. O favelado tem carro? Tem. O favelado tem televisão, Smart TV? Tem. Tudo que o favelado tem
é fruto do pouco de capitalismo que lhe é entregue. E aí eu te pergunto, favelado tem saúde? Não tem. Favelado tem educação? Não tem. Favelado tem saneamento básico, Ricardo? Também não tem. Tudo que o favelado não tem é exatamente fruto de um Estado que falhou quando deveria entregar esses subsídios. Ou seja, o Estado básicos. falha, O Estado e falha. o pouco que o favelado tem é decorrência do capitalismo. Do capitalismo e do trabalho dele, da dedicação dele, da entrega dele. Então, por isso que você vê a favela do Jacarezinho, por exemplo, é uma das favelas, junto com a Rocinha, mais pujante no que diz respeito ao comércio. Veja, eu não sou contra o Estado estar na favela. E eu não sou a favor da sonegação de imposto. Mas uma vez que a vigilância sanitária não vai no Jacarezinho, uma vez que o dono da loja não paga o IPTU, uma vez que o dono da loja não tem, por exemplo, a questão do alvará e as fiscalizações 24 horas em cima dele, ele consegue ter uma margem de lucro muito maior em razão do custo operacional ser menor. Então hoje uma Coca-Cola, por exemplo, que custa seus 15 a 20 reais aqui fora no asfalto, dentro da favela ela custa de 7 a 10. Produto lícito comprado com emissão de nota fiscal. Eu não estou falando que favelado ele é sonegador e que favelado compra as coisas ilícitas de caminhão que virou por aí. Não. Ele tem uma margem de lucro muito maior em razão do custo operacional que é muito menor. Ou seja, ele consegue atender muito mais o consumidor, que é o próprio morador da favela. Satie, você tem como pauta também o antirracismo. A pauta do antirracismo é uma pauta tipicamente de esquerda, quer dizer, negro antirracista. Digamos, o próximo predicado que se pressupõe é de que é um homem de esquerda, negro, antirracista e de direita. Quer dizer, como do seu caso, e de direita. Invertendo a lógica que se formou ao longo do tempo. Como é que é defender, digamos, as pautas antirracistas e ser conservador? Como é que se compatibiliza isso? Você, na verdade, está entrando num gueto, num segmento do discurso da esquerda. É uma linha muito tênue. E eu vou fazer uma correção aqui. Você é muito inteligente, muito bom as suas perguntas e a maneira como você conduz esse programa, Ricardo. Mas não é que a pauta antirracismo seja uma pauta da esquerda. Mas a esquerda se apropriou dela. Aí sim, 99% das pessoas que defendem a pauta antirracista são de esquerda. Exatamente. É uma minoria. Na direita é esse tipo de postura sua. Eles sequestraram essa pauta. Sim, mas poucos têm a coragem de chegar e falar. É preciso reconhecer que na direita, poucos adotam a sua pauta. Eu acho isso errado. Eu acho que a direita fica o tempo todo, de certa forma, tentando negar ou não entrar nessa pauta de racismo. Exatamente. Existe racismo no Brasil e isso é evidente. Eu já sofri racismo nesse país. Agora, é importante salientar que todo racismo é crime, mas nem todo crime é racismo. O que as pautas identitárias, a esquerda e esses que se dizem antirracistas fazem é falar que tudo é racismo. Tem um pensador, economista norte-americano chamado Thomas Sowell. Thomas Sowell ele já vinha averiguando e estudando esses movimentos identitários nos Estados Unidos nas décadas de 80, 90, lá atrás. Sim. E ele começa a analisar que todas as vezes que a esquerda perdia um debate, ela chamava alguém de racista, ela trazia uma pauta identitária para tentar se sobrepor à racionalidade do debate. Ele diz que o racismo é como ketchup. E o carioca sabe muito bem ketchup. Carioca usa ketchup na pizza, usa ketchup na coxinha e tudo quanto é coisa. A esquerda e esses que se dizem antirracistas, eles usam essa pauta identitária para tudo. E aí eles minimizam e tiram o valor de um debate que é tão sério, que é o debate sobre racismo. Olha, eu levo isso tão a sério, Ricardo, que hoje eu sou o primeiro negro conservador na Câmara Municipal a presidir a Comissão de Combate ao Racismo, meu Deus do céu. Exatamente. Contra a esquerda, contra o PT e contra o PSOL, Sim. que ficaram em alvoroço, polvorosa, para que eu não assumisse essa comissão permanente. E aí eu estou trazendo, trabalhando e atuando em vários casos. Como é que é a sua atuação prática, digamos, de combate ao racismo? Olha, a gente evoca muito o Ministério Público, inclusive. Sim. Nós atuamos no caso de uma juíza negra em Campos do Goytacazes, que sofrera racismo por intermédio de um advogado que veio até a falecer. Nós atuamos no caso do Igor Melo, um jornalista que fazia a cobertura do clube do Botafogo, que tomou um tiro. Ali todo mundo falando, é racismo, 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 racismo. Nós chegamos lá, atendemos o Igor, atendemos a família. Sim. E levamos as coisas com o pé no chão. E essa é a maneira que eu tenho de lidar com o racismo. Como é que você pode qualificar como racismo se quem alvejou, se quem deu o tiro no Igor Melo é um homem negro? Peraí, é racismo de fato?
O que aconteceu foi uma injustiça. Esse policial precisa ser preso, precisa ser culpado e penalizado por aquilo que ele fizera. Agora, você não pode chegar e falar, é racismo. Então, eu entendo que todo racismo é crime, nem todo crime é racismo. Olha, o que a esquerda tenta fazer é manter os negros na senzala ideológica. Durante muitos anos, os nossos antepassados passou pelo processo de escravidão. Eu sou muito franco nesse sentido. Processo de escravidão, muitos povos passaram, inclusive hebreus, israelitas, judeus, já foram escravizados por egípcios. A Bíblia vai dizer isso, 400 anos de escravidão. Os egípcios estão aonde? Estão no norte da África, ou seja, africano já escravizou o homem branco. Então está tudo certo. Questão de escravidão histórica, dentro de um contexto histórico mundial, a própria palavra escravo, ela vem da etimologia eslavos, porque os primeiros homens a serem escravizados foram os eslavos. Quem são os eslavos? São os nórdicos, norueguês, suíço, sueco, ou seja, esses homens foram os primeiros a serem escravizados. Eu estou falando de homem branco, de olhos azuis e de cabelo loiro. São os nórdicos, são os vikings. Então a escravidão, é evidentemente que a última escravidão a ser abolida foi a escravidão do homem preto, aqui no Brasil e tantos lugares do mundo, que gerou essa cisão racial que a esquerda vem retroalimentando até hoje. Porque o objetivo da esquerda, Ricardo, é retroalimentar a escravidão para se perpetuar no poder. A gente não está aqui para isso. Eu e você, nós somos iguais. Podemos ter nossas diferenças, podemos ter diferenças sociais, e é por essa razão que eu sou contra a cota racial e sou a favor da cota social. Porque tem muito branco ferrado, meu Deus. Não tem muito branco na favela, sim? A cota nós temos que fazer um intervalo, mas a cota, de certa maneira, ela não pode, se ela tiver, digamos, uma vigência temporária, ela não pode permitir a ascensão de determinados grupos sociais e depois de um certo tempo isso passa a não ser mais necessário. Pode, mas não é isso que eles querem. Eu acho que se você vai fazer um sistema de cota para beneficiar negros, que de certa forma o branco tem uma dívida histórica com esses negros, você precisa avaliar quem são esses negros. Você tem que ver quem são os negros também que estão entrando por intermédio da cota. Do ponto de vista social, o maior contingente de pessoas em situação de carência é negra? Sim, por isso a cota social é muito pertinente. Porque se você faz a cota social, quem é que está em maior número em vulnerabilidade social? São os negros. Então você faz cota social e você atende também diretamente, em grande maioria, os negros. Perfeito. Quando você coloca cota racial, você nicha, você se coloca como antirracista, como paladino e salvador da população negra, quando na verdade que essas pessoas querem manter os negros na senzala ideológica. Vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta já já. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o vereador Rafael Satia, do PL. Vereador, a Câmara Municipal tem sido palco de grandes discussões. A última grande discussão que ocorreu nos últimos dias foi em relação ao armamento da Guarda Municipal. O prefeito Eduardo Paes mandou uma mensagem, houve ali resistência da sua bancada, da bancada do PL, porque ele quer formar uma guarda com a participação de agentes temporários. Vocês se rebelaram contra isso, mas o fato é que foi aprovado. Sim. E a Guarda Municipal, de certa maneira, ainda que tenha esse tipo de restrição, é algo que atende a um pleito que, historicamente, a direita defendeu. Sim. Ainda que possa, não, mas o guarda temporário não é aquilo que a gente queria e tal. Tem restrição? Tem. Mas, em tese, a criação da Guarda Municipal é algo que atende ao pleito do PL. Com certeza. Ou não? Sim. Eu não vou me furtar de fugir dessa responsabilidade. Pelo contrário, Ricardo, o PL, o Partido Liberal, a direita, sempre foi a favor do armamento para a Guarda Municipal. E, inclusive, nós mudamos o PELON. E nós fizemos a mudança do PELON para que mudasse a lei orgânica. O município não tem Constituição, assim como a Federação e o Estado. O Brasil tem a Constituição, o Estado tem sua Constituição, mas o município não tem. O município tem a lei orgânica. E nós mudamos o PELON, que visava mudar a lei orgânica para armar a guarda. Porque é uma anomalia jurídica e de segurança pública você vê a segunda maior cidade do Brasil, com os territórios mais conflagrados, ter uma guarda municipal desarmada. Recife e Rio de Janeiro eram as únicas capitais do Brasil com a guarda desarmada. Então nós mudamos porque o PL é a favor da guarda armada. O que nós fomos contra foi a maneira que, depois de armar a guarda, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, porque ele aprovou isso na Câmara Municipal, de contratar pessoas regressas das Forças Armadas. Não se contrata ninguém para fazer atividade fim. Segurança pública é atividade fim. Por essa razão, nós fomos contra este projeto de
contratar pessoas para comporem essa Força de Segurança Armada, que é a FSA, que é o que eles chamam de tropa de elite da guarda. Ricardo, se você quer ser do BOP, antes de ser do BOP, do Batalhão de Operações Especiais, você precisa ser um policial militar. Se você quer ser da CORE, antes de você da CORE, você precisa ser um policial civil. Não faz sentido você fazer e criar uma força de segurança municipal armada, tropa de elite da guarda, se a pessoa nem guarda é. Mas pode ter participação de guarda também. Não, agora pode. Pois Porque é. nós do PL e outros vereadores, nós fizemos emendas significativas no projeto, Sim. dando prioridade à Guarda Municipal para fazer essas inscrições para essa Força de Segurança Armada, que é essa tropa de elite, Sim. dando prioridade e tirando os CPORs, abrindo para todos os outros militares também. Sim, e você acha que, digamos, é bem-vinda, então, a chegada dessa Força de Segurança nesse momento para a cidade do Rio de Janeiro? Como é que você interpreta isso? Porque me pareceu, nos últimos dias, que o PL, por, obviamente, ser de oposição a Eduardo Paes, passou a, digamos, a tentar criar embaraços para a criação da força por razões políticas, já que o prefeito Eduardo Paes, todos nós sabemos, tem em mente, ou pelo menos deve se lançar candidato à sucessão estadual. Sim. E, portanto, vai ser um adversário do PL no pleito de 26. Quem está fazendo politicagem com esse projeto não é o PL tentando obstruir e tentando viabilizar uma votação no qual tivesse tempo hábil para analisar e exaurir sobre o tema. Quem está fazendo politicagem é o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que já está no seu 4º mandato e nunca falou de segurança pública no 1º, no 2º e no 3º mandato. Por que ele quer falar de segurança pública logo agora? Será que é porque ele quer ser candidato a governador em 2026 e ele quer entregar uma cidade, um Rio de Janeiro como capital mais segura para eles apontar esses índices na propaganda eleitoral? Eu acho que a cidade do Rio de Janeiro precisa de segurança. A guarda precisa estar armada, precisamos fazer concurso público para aumentar o nosso contingente da Guarda Municipal, que já está defasado, sem tecnologia, sem equipamento. A gente sempre concordou com isso. Vereador, nós estamos quase encerrando o programa. Sim. Eu queria falar de um projeto seu na verdade, que obriga, né, torna-se obrigatório novamente uma retomada de um hábito que havia, pelo menos na minha infância, enfim, é histórico, de se hastear a bandeira nacional nas escolas. Eu me lembro que quando criança, eu inclusive estudei escola pública, estudei num colégio estadual, no interior, em Resende, eu sou de Resende, e todo dia tinha o hasteamento da bandeira nacional. Óbvio que esse hábito foi suprimido. O senhor tem uma proposta para voltar, que ele seja obrigatório nas escolas municipais do Rio de Janeiro, é isso? É isso, Ricardo. Nós temos um projeto muito maravilhoso que visa resgatar os valores e visa resgatar também os elementos da nossa nação. A bandeira, o hino nacional são elementos fundamentais para o patriotismo, para a nossa nação. Eu estudei também no Colégio Pedro II, na unidade do Engenho Novo. Eu me lembro que uma vez por semana a gente se organizava perfiladamente em turmas, hasteávamos a bandeira do Brasil e entoávamos o hino nacional. Aquilo dava um sentimento de pertencimento, de amor à pátria, e a gente precisa fazer isso e voltar com isso para as escolas. Então, a proposta de lei visa que uma vez por semana, em todas as escolas do município do Rio de Janeiro, se hasteie a bandeira e se entoe um hino nacional para que as nossas crianças tenham esse sentimento de pertencimento, sobretudo de amor à pátria. Vereador, estamos a 1 minuto do encerramento do programa. Eu sei que o senhor é um defensor, um bolsonarista. Como é que o senhor está vendo a questão nacional e a possibilidade de Jair Bolsonaro ser condenado e, consequentemente, preso, quer dizer, a julgar pelas informações que estamos recebendo nos últimos dias, com os depoimentos, com a delação de Mauro Cid, enfim. Qual é a sua análise em 1 minuto sobre o que está para acontecer e também projetando isso para 2026? O presidente Bolsonaro está sendo perseguido pelo ministro Alexandre de Moraes e pelo Supremo Tribunal Federal. Um homem que não cometeram nenhum ilícito, nenhum ato de corrupção, desvio de recurso, pedalinho, sítio Atibaia, não teve nada disso com o nome dele envolvido. Estão tentando torná-lo inelegível, porque fez uma reunião... Inelegível já está. Então, fizeram isso por uma reunião com embaixadores. É a prerrogativa do presidente da República. A delação do Mauro Cid já foi veiculada na imprensa, caiu, mentiu em vários momentos. Ela deve ser anulada. E a minha última opção, diante de tantas perseguições ao Bolsonaro, em 2026 eu tenho 3 opções. A primeira é Jair, a segunda é Messias e a terceira é Bolsonaro. E se nenhuma das 3 pudesse ser cumprida, não tem outra? É Tarcísio, é Michele, enfim, qual seria? Tem o nome do Tarcísio, que já se soa, tem o nome da Michele, mas eu também não posso me furtar em falar de Eduardo Bolsonaro, que está fazendo um grande trabalho nos Estados Unidos. E Flávio Bolsonaro, pode ser um nome?
Flávio Bolsonaro pode ser um nome, mas eu ainda sugiro o Eduardo Bolsonaro como grande nome aí entre os filhos para assumir a presidência. Muito obrigado, vereador Rafael Satier. Foi um prazer recebê-lo aqui nessa noite no Jogo do Poder. Muito obrigado pela entrevista e obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder, como sempre, volta no próximo domingo às 23h25. Muito obrigado pela sua audiência. Eu tenho todos um bom final de domingo, uma boa semana e até lá.